O Brasil deveria implantar um parlamentarismo? A gente deveria ter o voto distrital misto? Esse tipo de discussão vem à voga aí a todo momento. E você que está me assistindo provavelmente não tem ideia do que está sendo falado. Não tem problema, eu também não sabia nada disso. Há 4 anos atrás eu resolvi começar a me dedicar aos meus estudos à política. Inclusive, estudei no começo desse ano, em janeiro, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em Cambridge, na John F. Kennedy School, que é a escola de governo especializada em gestão pública e políticas públicas. Agora eu vou passar um pouco para você desse conhecimento que eu adquiri durante esse período, de uma forma resumida e prática para que você possa entrar em qualquer discussão de altíssimo nível e saber exatamente o que está falando sobre política. Bom, meu nome é Marcelo Castro, para quem não me conhece, e quem puder me siga nas redes sociais, @MarceloCastroMC no Instagram e @MarceloCastroTT no Twitter, né? E lá a gente conversa um pouco mais, de maneira mais aprofundada ainda, sobre política. Bom, vamos começar aqui. Primeiro, o que é o Estado, né? Muita gente se pergunta o que é o Estado, o que ele está fazendo, ele é legítimo, ele não é. Vamos falar um pouco sobre isso. O Estado, ele é a gênese da política, né? Quer dizer, sem Estado você sequer tem política. A política é a normatização da violência. Então, antes de você ter política, você tinha gente ali decapitando um ao outro no Império Romano para saber quem ia ser o próximo imperador, o próximo Júlio César, por exemplo, para pegar o exemplo da Roma Antiga do Império Romano. Depois disso, foi se criando a política. E para a política é necessário haver um Estado, mas não necessariamente quando você tem o Estado, você tem a política. O Estado ele foi definido como um conjunto de instituições que regem um determinado local junto com seu povo e seu conjunto de pessoas, né? Então, assim, o Estado, quando a gente fala aqui de maneira abstrata, não estamos falando, obviamente, das unidades federativas do Brasil, né, que também são chamadas de Estado, né, e aí é apenas uma coincidência cognitiva. Então, é muito diferente, a gente tem que sempre ter em mente isso, que Bahia é uma coisa, Bahia, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, esse tipo de coisa, e o Estado, enquanto conjunto de instituições que regem um território demarcado e um povo que está ali, é outra, e é desse segundo Estado que a gente vai falar aqui nesta aula de hoje, essa primeira aula gratuita para você que se inscreveu aí no curso, que na minha opinião é o melhor curso de política do Brasil, porque além de ter muita informação, um curso muito didático, muito simples de entender e acessível a todos os públicos. Bom, então de onde que surge essa coisa de Estado, né? E aí tem várias teorias, o Estado é legítimo, não é? Hoje em dia se fala muito até que o Estado é ilegítimo, que imposto seria roubo, que o Estado é uma quadrilha. Eu venho apresentar aqui, não minha opinião, mas as principais teorias que permeiam essa questão. Então, quando você vai falar de Estado, surgimento do Estado e a legitimação do Estado, existe uma teoria que praticamente já caiu, praticamente hoje ninguém aceita mais esse tipo de teoria, que é o direito divino dos reis, né? Então, quando você tinha os reis, e a gente está falando majoritariamente do período antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, portanto lá 2020 anos atrás, no mínimo, acreditava-se muito piamente de que os reis eles tinham direito divino de serem escolhidos reis. Então que alguma entidade sobrenatural, que alguma divindade haveria escolhido aqueles reis e, portanto, essa divindade, portanto Deus, havia conferido o direito a esses reis de governar aquele povo, né? Então por muitos e muitos milênios, aliás, durante a maior parte da nossa humanidade, enquanto seres humanos cognitivos, né, após a revolução cognitiva, então quando fomos governados, quando começa a surgir teorias de Estado, aceitou-se simplesmente que o Estado era legítimo porque os reis foram escolhidos por Deus e, portanto, eles tinham o direito de governar o povo. Essa teoria que cai, né, uma teoria que hoje em dia ninguém aceita mais isso. Quer dizer, o mais fervoroso dos anglicanos britânicos não acredita que a Rainha Elizabeth é alguém escolhida por Deus para governar aquela nação, né, o Reino Unido agora que está se separando da União Europeia. A gente vai falar mais sobre isso em outras aulas. Então essa teoria que cai e começam a vir teorias ali de filósofos iluministas, principalmente os contratualistas, e John Locke, né, um dos maiores filósofos aí, muita gente atribui a John Locke o início do liberalismo, ele vem falando que, olha, o Estado pode ser um estado de natureza, e ele começa a falar sobre essa coisa de estado de natureza, que começa a dar interpretações divergentes,
né? Então muita gente acredita que o Locke ele falava que antes você só tinha um estado de natureza, onde não havia cognição, onde não havia grupos, não tinha estado, e aí pactuou-se que aquelas pessoas seriam governadas por um estado. Outras pessoas interpretam esse estado de natureza de uma outra forma. Eles falam que o ser humano, e isso é uma explicação quase que biológica, por ser um animal gregário, né? Então, portanto, a gente precisa de outros seres humanos, a gente necessita viver em comunidade, né? E por aí se formou-se o Estado de forma natural, né? Então, se a gente parar para pensar, uma criança, ela é um dos animais que nascem mais prematuros. Então elas precisam de um apoio de uma tribo, que hoje em dia, em geral, aí quem tem filho, a gente está falando aí de um apoio das tias, enfim, dos amigos, dos primos, de uma babá, de alguma coisa assim. Porque uma criança, até os seus 6, 7 anos de idade, ela é absolutamente inútil e indefesa, né? E por ser uma criança indefesa, e por ser essa a natureza humana, a mulher dá luz a um dos seres humanos mais prematuros, que não consegue fazer nada, absolutamente nada sozinho, quando nasce, né? Uma criança, se você abandonar uma criança de 6 meses, um recém-nascido de 1 ano de idade, ela invariavelmente, não digo nem muito provavelmente, ela invariavelmente vai morrer numa questão de dias, né? Então, o ser humano é um animal gregário, isso não acontece em outras espécies. Você sai assim um pintinho ou algum mamífero mais feroz, com mais instinto caçador, ele já nasce relativamente pronto e já vai, obviamente, amamenta ali, principalmente os mamíferos, ele já consegue buscar sua comida de alguma forma, começa a comer as plantas, começa a dar seu jeito ali, os seres humanos não. Então, muita gente acredita que o estado da natureza do ser humano, de ser um animal gregário, de precisar da comunidade para criar os seus filhos, para criar as suas proles e para evoluir enquanto ser humano, enquanto comunidade, então, enquanto espécie e enquanto comunidade, isso acabou por gerar um estado, né? Porque você vai pegar algumas outras espécies, principalmente bonobos e outros da classe aí dos macacos, né? Eles têm uma organização que muito se assemelha com o Estado. Então você tem ali o macho alfa, que manda mais em tudo ali, você tem as funções meio divididas, as pessoas respeitam esse macho alfa como um grande líder. Então muita gente acredita que o Estado tenha vindo aí de uma corrente quase que biológica e a partir daí tenha surgido o Estado. E John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, 3 dos principais, se não os 3 principais filósofos iluministas, eles acreditam, John Locke, eu entendo que ele tenta muito nessa parte de natureza, mas eles acreditam essencialmente, que é a teoria mais aceita hoje, de que nós simplesmente firmamos o que se chamou de um contrato social. E esse contrato social significa o seguinte: olha, para a gente viver em comunidade, nós vamos abrir mão de uma parte da nossa produção, portanto, isso seriam os impostos, em prol da sociedade, em prol daqueles que não deveriam trabalhar, que não podem trabalhar. Então, sejam as mulheres que são grávidas, ou sejam pessoas com menos capacidades físicas, que tenham sofrido algum acidente, que tenham alguma doença grave, ou que tenham algum problema cognitivo, alguma coisa nesse sentido, que a gente vai abrir mão de uma parte da nossa produção para dar para essa comunidade, para que todo mundo viva em paz e para que a gente não deixe os nossos semelhantes, essa é a teoria humanista, morrerem de fome ou morrerem de qualquer dessas causas de insuficiência. Então, a partir desse momento, segundo esses 3 filósofos, eles têm essencialmente a mesma tese, a gente está falando de Hobbes, Rousseau e Locke, a gente compactuou, a gente fez esse pacto entre os seres humanos, falou, olha, ninguém solta a mão de ninguém, né? E a gente resolveu abrir mão de partes do que a gente produz para dar para um conjunto da sociedade, em prol da sociedade, que é mais ou menos o que os primatas faziam, tá? Não se engane, né? O primata que ele vai lá e caça um porco ou alguma coisa, ele vai lá e dá para a comunidade, isso não tem nada a ver com o socialismo. Isso tem a ver somente com um senso de comunidade, um senso de humanismo, um senso de coletividade que é inerente ao ser humano, de alguma forma, que faz aquela sociedade viver em equilíbrio. E aí, claro, a partir daí você vai criando teorias, alguns esticando de que deveríamos ser mais individualistas, que é mais ou menos um propósito de um liberalismo econômico, mas o liberalismo econômico, por mais radical que ele seja, ele ainda pressupõe que parte dos nossos rendimentos vá para as pessoas mais necessitadas, e alguns outros puxam mais para esse lado gregário, né, que é mais comunitário, que é mais, olha, a gente tem que compartilhar mais o bolo com mais pessoas para viver em comunidade mais iguais, né? Então, o liberalismo ele vai tender a premiar os mais capazes, os que produzem mais,
em detrimento de uma comunidade mais homogênea, mas em geral, não se engane, os experimentos mostram que a comunidade regida sobre regras liberais é muito mais próspera, e a outra teoria vai puxar a partir desse contratualismo para que sejamos mais coletivistas e, portanto, demos mais parte dos nossos rendimentos até chegar nas correntes mais extremas, que obviamente a gente sabe que não dá certo e não deram certo em lugar nenhum, como o comunismo, o socialismo, e aí algumas vertentes aí que falam que é o Jusho, né, na Coreia do Norte, e o maoísmo na China, que na verdade são apelidos diferentes para a mesma coisa. Mas o que a gente tem que ter em mente sempre é isso, é da natureza humana, pelo menos essa é a teoria mais aceita, e sinceramente a teoria que eu acredito, a gente ter um pouco de solidariedade, um pouco de caridade para dar um pouco do que a gente produz, mais capazes de produzirmos, até biologicamente isso, para dar para a comunidade funcionar bem. Tá? Mas aí vem uma teoria que não dá para ignorar, e que é uma teoria que está crescendo, um pouco menos na academia, mas muito mais nos meios sociais, no Facebook, em redes sociais mais diversas, que é o anarcocapitalismo, né, que é o libertarianismo, que chama-se de libertarianismo, que simplesmente fala que não, que nada disso está certo, que os reis não têm direito divino algum, e que eu também concordo, que não é natural do ser humano se organizar em Estado, né, e que o Estado seria uma forma de coerção, e que a gente não pactou nada, e muita gente fala assim, pô, onde que eu assinei esse tal de contrato social? Obviamente, contrato social é uma metáfora, não é? É muito diferente do contrato civil, regida sobre as leis da justiça, você não tem que assinar nada, mas muita gente fala, onde que eu assinei esse contrato social aí que eu tenho que dar parte do meu rendimento? Né? Então o imposto é roubo e o Estado é uma quadrilha. Né? E aí, a partir daí, surge essa coisa de anarcocapitalismo, que fala simplesmente que não devemos dar nada da nossa produção em prol da sociedade. Bom, isso aqui é somente uma introdução do que seria o surgimento do Estado. Nas próximas aulas a gente vai falar muito mais aprofundadamente sobre os modelos de Estado, os modelos de governo, sistemas de Estado. Então, qual a diferença entre uma república e uma monarquia? Qual a diferença entre uma democracia e uma autocracia? Qual a diferença entre um parlamentarismo e um presidencialismo? Né? A gente vai discutir tudo isso e muito mais nas próximas aulas. Então, fique ligado, curso de política é um dos melhores cursos para você aprender de forma didática, precisa e direta os temas mais importantes sobre política. Novamente, peço que me siga nas redes sociais se tiver interesse também de conversar mais, @MarceloCastroMC no Instagram e @MarceloCastroTT no Twitter. Até a próxima!